E no Mãos Solidárias de hoje a gente vai mostrar um exemplo de um trabalho colaborativo que no caso é na educação com a aldeia Acatu, que funciona aqui em Barão Geraldo. Foi um grupo de pais que resolveu fundar essa escola. Quem vai contar um pouco dessa história pra gente é a Luciana Valho, que é mãe de aluno e também uma fundadora da escola. Muito obrigada por nos receber aqui, Luciana. Eu que fico feliz, né, com a presença de vocês aqui, podendo divulgando, né, o nosso trabalho que estamos há 10 anos, né, nesse processo, né, de fundação, criação, né, e agora a consolidação da escola mesmo, né. Eu queria que você falasse pra gente o que motivou a construir essa escola, né, nesse formato que é associativo, explicasse pra gente também como é que é esse formato associativo onde não tem um dono, né. Nossa, se a gente for assim, eu vou até mais para trás, né, porque a gente começou com um grupo de pais em 2010, um grupo de pais interessados em uma educação mais humanizada. Então a gente estava já, vamos dizer assim, com namoro com a pedagogia Waldorf. E aí a gente fez uma primeira reunião, foi na casa também de uma das famílias fundadoras, que a gente teve o primeiro contato, assim, entre as famílias. Daí criamos um grupo de e-mails na época, em 2010 eram os e-mails. E aí realmente isso veio se consolidar somente em 2014, né? A gente ganhou força, né, no Jardim Íris, que é um jardim particular, Waldorf, aqui de Barão Geraldo. Então a gente foi, toda a nossa turminha nasceu de lá, desse encontro que a gente já tinha, quer dizer, esse grupo foi para lá. E aí quando a gente se deparou com a necessidade de ir para o ensino fundamental, a Escola Veredas não tinha mais vaga, ela já estava com muita demanda e os nossos filhos não iam ter onde estudar. E aí a gente começou, então vamos procurar por outra, e a gente inclusive começou contato com outras escolas de Olambra, que é a Calanto. Então começou o grupo, o que a gente faz? E aí a gente começou a olhar para nós enquanto grupo e falou, pera, né, a gente está aqui, somos pais, estamos interessados, tivemos a vivência, né, já com a pedagogia na educação infantil, né, então as crianças iam pro fundamental. E aí a gente falou, não, então como é que a gente faz, né? E veio uma professora que tinha sido professora dos nossos filhos, que a gente tinha contato, e ela deu esse grande impulso pra gente. Ela falou, não, vamos lá, né? E aí a gente começou a pensar, o que é esse associativo? O que é a gente pensar num futuro coletivo, da gente estar pensando enquanto humanidade, né? Enquanto, como que eu me relaciono, né? Como é que é a gente estabelecer algo junto, né? Como é que é pais estarem presentes na educação dos filhos? Porque até então, naquele momento, estavam rolando muitas coisas. Tinha muito movimento da desescolarização, tinha o movimento da escola à ponte, né? Então, assim, muitas pedagogias alternativas que estavam surgindo, mas a gente ficava pensando, e onde a gente é importante, né? E isso a pedagogia Waldorf preconiza. A escola não pode ter um dono. Isso é uma proposta da pedagogia Waldorf, porque quando ela tem um dono, ela fica numa individualidade. E aí você não tem esse desenvolvimento, porque eu só me desenvolvo quando eu me deparo com você. Então esse é o crescimento dos adultos, né? Porque a escola, assim, claro que nós temos escola para os nossos filhos, mas essa forma de organizar, ela vem também para os adultos. Então essa é a proposta. Então a gente tem sim, hoje a nossa estrutura é uma diretoria associativa, que é uma associação que mantém a escola, né? E a escola tem todo o corpo pedagógico, né? Então, se a gente pensar, são essas duas estruturas que totalmente interdependentes. Então, como que a gente trabalha junto, apoiando para quê? Para ter um único discurso com a criança. Porque muitas vezes você tem a escola, ela tem um discurso com a criança e a família tem outro. Sim. E aí a criança, ela não é mais o foco, né? Acaba sendo os adultos querendo um falar mais que o outro, né? Um adulto querer colocar, e não tem sentido isso, né? A gente tem que olhar que a criança, todo mundo quer a educação dela, o pai quer a melhor educação e a escola também. Então como é que a gente trabalha junto, né? E esse não tá dado, não tem uma receita. Sim. Não vou dizer pra você, aí assim, né? Aqui é de um jeito, vai ter outra escola Waldorf que vai ser de outro jeito, e vai ter outra escola Waldorf e tudo bem, né? Então assim,
Você pode ir em, sei lá, todas as escolas Waldorf possíveis e cada uma vai ter a sua característica, ainda sendo uma escola Waldorf, né? Então, isso é uma coisa preconizada pelo Steiner mesmo, que ele coloca que cada grupo tem que fazer as suas negociações, tem que trazer a sua cultura, o seu universo para aquilo que está ali. E aí você cria, tanto que as escolas têm a sua, né, não é uma rede de ensino, né, que você tem um método que se aplica. E isso é muito interessante, porque se por um lado isso fala, ok, você dá uma liberdade, por outro lado você traz uma responsabilidade para a família. Sim. Né? Nós somos responsáveis por isso aqui também. Né? Quer dizer, eu como fundadora, eu não sou dona da escola. Né? Um pai que entrou agora em agosto, ele é tão pai, ele tem mesmo uma importância quanto eu. Né? Sim. E é interessante porque a criança não fica simplesmente se adaptando. Aqui nesse lugar eu tenho que ser isso. Aqui nesse lugar eu tenho que ser aquilo. Ela começa numa integralidade, né? Que acho que o Steiner, que era um alemão, né? Fundou essa pedagogia lá na Alemanha, depois da guerra, né? Numa situação bem difícil, né? Foi um pouco depois da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra, isso. Né? E aí, é claro que cada lugar no Brasil vai ser um outro ambiente. Em 2024, por exemplo, é uma outra realidade, né? E aí vai se adaptando, mas sempre preconizando a autonomia da criança. Sempre, né? O objetivo a primeira coisa é você proteger a criança para ela ter o pleno desenvolvimento, ela chegar no máximo da capacidade dela. Então você não tem uma competitividade dele ser melhor que o outro, mas você tem um estímulo a ele dar o melhor de si. Todos, cada um. Exatamente. E com isso ele vai ter as responsabilidades dele para ele se tornar livre e poder decidir o que ele quer fazer da vida. Ele ser responsável pela própria vida. E não ele ficar dependendo, né, de ser determinado por isso ou por aquilo. Né? Então as escolhas serem conscientes. E isso a gente vê que eles aprendem também pelos exemplos. E a presença das famílias na escola também tem isso. Porque as crianças aprendem com o que os pais estão fazendo aqui dentro. E é muito interessante, assim, eu gosto de contar, é quase uma anedota isso, você me dá licença. Porque o meu filho fazia atividades esportivas na Unicamp, que tem, né, na atividade de extensão. E ele devia ter uns 4, 5 anos, não, devia ter mais. Porque ele já estava no primeiro ano aqui, né? Ele devia ter uns 7 anos. E aí ele fala assim pra mim, mãe, sabe aquela menina lá das atividades que a mãe não faz escola? Que menina que a mãe não faz escola, meu filho? Não, mãe, aquela menina assim, assim. Aí eu entendi que na vida do meu filho, todas as mães faziam escola. Ele não tinha uma referência de que a escola era um lugar em que as crianças estavam lá e a família não estava presente. Para ele, todas as mães fazem escola, porque o tempo inteiro as mães estavam lá dentro. As mães é modo de dizer, porque os pais também trabalham muito, né? Então os pais estavam lá fazendo isso, cada um está ajudando numa coisa. Então é uma grande comunidade que se forma, né? Sim. Isso demanda, né? Mas é uma escolha. Né? E também não terceiriza essa educação da criança, nem mesmo a questão emocional, né? A família traz para si de qualquer maneira. Sim, e a gente trabalha junto, porque tem questões, né? A criança traz, e aí como é que eu levo para a professora? Eu trago, olha, meu filho não dormiu bem hoje, olha, né? Faleceu o avô. Né? Sabe assim, você tem essas falas que o professor tem que estar preparado para acolher a criança naquele momento que ela está ali. Sim. E isso só é possível porque eu tenho uma proximidade muito grande com o professor. E da mesma forma o professor retorna e fala assim, ó, aconteceu alguma coisa aí, né? Tipo, não sei o que é. Não sei o que é, mas você precisa ficar atento, olha, né? Dá uma atençãozinha aqui, né? Presta atenção ali, ou vamos conversar. Né? A gente tem muita proximidade disso, né? O professor conversa muito com a família, né? Então, e isso que troca. E entre nós, as famílias se conversam muito, né? Então, a gente acaba tendo uma rede de apoio também. É uma comunidade mesmo, né? Comunidade. É uma comunidade. Isso sem deixar de lado, obviamente, o currículo que está previsto no MEC, tudo isso, né? Ah, não, isso tem tudo. Tem tudo e tem mais, né? Tanto que, inclusive, as crianças acabam, depois do ensino fundamental 2, elas têm atividades à tarde. Mas eles acabam tendo muito mais, né? Coisas do que... Porque, olha, eles têm marcenaria, eles têm, alemão,
né? Euritmia. Então, são outras matérias que fazem parte, que não fazem parte do currículo básico e que eles têm. Então, eles têm o básico, mais uma série de outras coisas, né? Isso. E à tarde, mais cedo a gente vai conferir um pouquinho do contraturno, né? Que é o período integral. E é muito interessante como a disposição da sala parece uma casa, tudo isso para a criança se desenvolva num ambiente seguro, né, confortável. E a gente vai compartilhar então um pouquinho com o pessoal para ver como é que funciona no período integral aqui na Aldeia Catu. A Cássia Leandro é pedagoga aqui da Aldeia Catu e está aqui há 9 anos. Vai explicar para a gente como é que funciona o período integral nesse lugar que parece uma casa, super aconchegante, mas tem regras, né, Cássia? Sim. É uma casa realmente, é onde as crianças ficam após a aula e é um lugar assim onde os pais ficam tranquilos em deixá-los, porque os pais estão trabalhando, principalmente depois da pandemia, que o serviço dos pais foi para casa. Então as crianças estão no trabalho dos pais. Então aqui eles sabem que eles têm um horário para o almoço, um horário para escovar os dentes, o horário da história, o horário para fazer a culinária, que é a escola que eles fazem o pão, o bolo, a pipoca. As famílias trazem uma fruta. Então no mínimo de 5 a 6 frutas as crianças comem todos os dias, com pão quentinho que eles fizeram, ou um bolo, né? E é um local onde eles trazem a tarefa de casa, fazem sob a nossa supervisão, ajuda. É um lugar onde realmente assim, eles interagem, porque tem criança de 3 anos a 10 anos de idade e brincam, né, divertidamente, contam histórias, contam o seu dia a dia. O que mais? E de propósito tem essa carinha de casa de vó? Ah, tem que ter essa carinha de casa de vó. Tudo aqui foi doado pelas famílias. A gente pensa em alguma coisa, chega. Então nós temos aqui uma casa de vó, uma casa de tia, um lugar onde eles realmente, nada aqui é exigido, é oferecido com muito amor e carinho, com muita compreensão. Então tem um ritmo diferente do ritmo das aulas de manhã. Então eles chegam, descansam, colocam todo o material deles num lugar, toda a tarefa no outro lugar, eles sentam, brincam, conversam. Nós duas, eu e a Simone, esquentamos as refeições que as famílias trazem para cada um. Depois eles têm o horário de escovar os dentes. E tudo isso assim, no ritmo deles. Quando o último acaba de almoçar, é a hora que a gente vai fazer a escovação dos dentes. Aí voltamos, vamos fazer o lanche da tarde. Depois do lanche da tarde feito, vamos para a hora da história. Todos os dias tem uma história pedagógica. Um conto de fadas, uma história inventada, mas pedagógica, né? Então é um alimento para a alma, essas histórias. Acaba as histórias, todos que têm tarefa vêm para a mesa, pega o seu material e estamos aqui para ajudar, porque para quem está aqui há 9 anos já passou por tudo, né? Do 2º ao 8º. Então a gente ajuda na tarefa. Depois da história, eles continuam brincando e por volta de 3 horas vamos para a parte externa. Então lá eles brincam, eles têm banho de esguicho, tem parque, é livre, a escola toda fica por nossa conta. Tem um quintalzão. E brincam muito, empoeiram bastante. E por volta de 15 para as 4 nós voltamos para a sala ou fazemos um piquenique lá fora. Nessa hora então tem as frutas cortadas por nós, geralmente, vou te mandar as fotos, muitas frutas, o pão, geleia com manteiga e fica até umas 4h15 lanchando. Quando for 15 para 5, as famílias começam a chegar para eles ir embora. Por quê? A criança também cansa de brincar muito. Então, quando é 15 para 5, eles estão todos exaustos, querendo ir para casa, tomar um banho, jantar com a família, brincar com a família e descansar. E Cássia, nesses 9 anos, você já consegue ver o fruto disso, a resposta disso, num adolescente que passou por aqui desde pequenininho? Sim, os meus ex-alunos, né, estão em ensino técnico, médio técnico, fazendo o que gostam, destacando com outras crianças na sala. E eles até me falam, professora, lá ensina assim, a gente fazia assim. Então, assim, eles têm saudade de como nós ensinamos na nossa pedagogia Waldorf. Então, assim, e as minhas próprias filhas, né? Uma está fazendo USP, a outra já é uma psicóloga formada atendendo em casa online, a propaganda, ó. Mas é um sinal de que dá certo, né? Uma pedagogia mais humanizada.
e olhando para cada criança com as necessidades que ela apresenta, né? Porque uma pedagogia que que prepara você por completo, então você realmente sai mais inteiro, mais pronto para aquilo que você realmente quer, ou dar um tempo para ver o que você quer. Então você está bem assim, pronto. A Mariana Trainotti tem 16 anos e passou 10 anos aqui nessa escola. Os pais dela são fundadores daqui e vai falar pra gente da experiência dela, que ela já tem um parâmetro aí de ter estudado 1 ano fora daqui e quase que a vida toda dentro da aldeia Acatu, né, Mariana? Como é que foi pra você? Foi uma experiência muito diferente, muito legal e como essa foi minha realidade desde sempre, eu só fui ver essa diferença quando eu estava em outro lugar e por conta disso eu passei só a valorizar mais ter estudado aqui antes. O que você sentiu mais que aqui vocês têm a experiência, têm a oportunidade de experimentar, que em outras formas de ensino não tem? Eu acho que aqui, acima de tudo, eles dão muita inteligência emocional pra gente, dão muita autonomia. Então, eu me considero uma pessoa muito decidida com o que eu quero e eu devo tudo isso a Catu. Tudo aqui, o método de ensino, os professores, tudo molda a gente para tomar as próprias decisões e ter muita certeza disso. E essa parte mais artística, de incentivar trabalhos manuais, também você acha que faz a diferença? Eu acho que faz muita diferença. Eu sou uma pessoa que lê muito por conta da Catu, sou uma pessoa que eu tenho uma meia que eu fiz por conta da Catu. E tudo Sabe fazer um pãozinho. Sei fazer um pãozinho. Tudo isso faz uma diferença, então, lá na frente, né? Uhum, com certeza. Então é isso, né? O período integral da vontade da gente viver aqui, né? Fazer pãozinho, ouvir histórias, brincar, até banho de esguicho, né? E essa visão mesmo a casa para a escola e a escola para casa, né? E o período integral é muito legal, assim, meu filho ama ficar no período integral porque é o brincar livre. Então, em casa, eu não teria disponibilidade de estar brincando com ele, né? E ele aqui, ele tem os amigos, ele brinca, mas ele volta, assim, feliz, assim, cansado, mas muito feliz, porque ele faz muita coisa. E ao mesmo tempo em que ele tem muita, né, essa brincadeira, né, o fazer o pão, eles também têm um momento de descansar. Então ele também é recolhido, porque já teve, né, todo o período da manhã e aí à tarde. E os maiores, eles fazem lição, inclusive, né? Então isso tudo é acompanhado. Então, assim, eu fico muito feliz com o período integral, porque... Bom, é uma tranquilidade. Eu consigo trabalhar tranquilamente porque eu sei que meu filho está bem cuidado. E com qualidade. Com qualidade, com os amigos, que é a melhor coisa que tem. E é legal, sim, até porque tem crianças de outras idades juntos. É verdade. Isso é bacana, porque quando ele é o mais velho, ele cuida dos mais novos. Então, ele tem a responsabilidade de cuidar dos menores. E quando ele é o mais novo, ele aprende também, né? Então, ele também é ajudado. Então, existe... Como numa casa. Como numa aldeia também. Como numa aldeia. Falando nisso, a gente não falou, né? A aldeia Acatu. O que quer dizer Acatu, Luciana? Então, Acatu quer dizer semente boa, né? Mas ela não especifica do quê. Então, ela é uma semente para um futuro melhor. Então, ela é uma semente, ela é junto, né? É algo para o futuro e, ao mesmo tempo, é uma semente boa. E a aldeia é justamente desse desejo que a gente sempre teve de trabalhar, né, junto, de criar junto, né, a escola, né? Então, ela vem mesmo com esse sentido, né? Até o desenho aqui, né, circular e tal, tem essa proposta, tem que ser uma aldeia também, de certa forma, né? Sim. Quem tiver interesse de conhecer, pode entrar em contato com vocês, eventualmente visitar o espaço? Sim. Pode entrar, a gente tem na secretaria a Silvia que faz o atendimento, né? Pode ser pelo telefone da secretaria, que é o Pode falar. 19, o DDD 3287-6761. Pode entrar e marcar com ela, faz agendamento com as professoras, inclusive para as professoras explicar sobre pedagogia Waldorf e conversar algumas dúvidas, porque é comum, muitas vezes, as famílias falarem, mas aí meu filho vai estudar na escola Waldorf e não vai passar no vestibular. Que isso é uma demanda que a gente sempre escuta, né? E a gente sabe que não é assim, né? Porque o conteúdo está dado, né? É uma forma diferente de dar. Aqui você está vendo essa lousa de matemática,
É linda, né? Só que assim, a gente vê as crianças, eles aprendem matemática pulando corda. Que legal. Eles pulam corda fazendo tabuada e eles nunca mais se esquecem. Né? Eles usam uma tábua que faz umas contas. Eu falei, gente, por que eu não aprendi matemática assim? Eu No saberia ábaco. matemática. Não é o Não, ábaco. ah. Não, é um jeito diferente de fazer a tabuada. Assim, né? Eu falo assim, nossa, Faltou. E eu ficava perdida, assim, porque realmente eles fazem uma facilidade muito grande, assim, sabe? São estímulos a mais, né? Sim, e eles têm uma segurança muito boa para depois de fazer uma prova, né? Assim, a gente não tem o foco em ele ter o conteúdo, mas o conteúdo ele chega para a criança na hora que ela está pronta para absorver. Porque a escola Waldorf não vê a criança como um conteúdo vazio. Que você, né, um jarro vazio que você vai lá e coloca o conteúdo dentro. Não, ele vai lá, olha o melhor que a criança tem, qual que é o momento que ela está agora, o que ela está precisando receber. E aí ela vai aprendendo e desenvolvendo. Então, assim, é uma coisa assim, é que eu sou suspeita, né? Não faltou, né? Que eu fiz aqui, né? Que a gente fez todo esse movimento, porque realmente é encantador, assim. E eu tenho 3 filhos, né? Os 2 mais velhos não estão mais aqui, justamente porque já acabou, eles já estão no ensino médio. Então, eles estão na escola Veredas e eu fico encantada. Também o ensino médio é maravilhoso. Então, assim, e a gente vê, né, que recentemente recebi uma mensagem que na Rudolf Steiner se formou uma menina que hoje ela é uma astrobióloga que ela está vendo biologia em Marte, sabe? Então, assim, você fala... possível, né? Sim, fazer vestibular e muito mais. E muito mais. Então, assim, a gente realmente não é o foco? Não, porque o foco é que essa criança formada aqui, ela sai pronta para a vida. E o vestibular é só uma fase que eles vão passar. E a gente sabe que é a pura verdade, né? O vestibular, e uma boa escolha também, consciente, faz toda a diferença, né? Sim. Ou uma escolha no momento correto, em que ele está preparado para decidir a vida, né? Sim, e já estão mais prontos. A gente percebe, assim, eu falo assim que eu vejo, né, nos meus filhos um protagonismo. Eu não preciso forçar ele a ser um empreendedor. Eu não preciso falar para ele, vai fazer curso de empreendedorismo. É natural. É muito interessante como essa coisa simples de, vamos fazer um pão. Quando isso vai aparecer lá na frente, ele já tem a iniciativa. Ele já sabe o que ele precisa fazer. Porque ele não pegou um pão pronto e comeu. Ele já foi lá, misturou o óleo, misturou o ovo, misturou, né? Enfim, ele teve a ação, né? Ele tem ação. Então, ele tem que uma coisa que eu fico triste hoje de ver nos jovens é a falta de vontade. E a gente vê, né? Quando você entra no ensino médio Waldorf, você vê eles cheios de vontade. Sabe, aquela vontade positiva de fazer, de dar vida, de transformar. Isso é tão lindo. Com certeza. Né? Que assim, né? E é muito triste falar assim, gente, um jovem não pode estar desanimado. Sim, tem alguma coisa errada. Pois é. Então é possível mudar. Esse é um modelo de que a gente pode se basear, então, né? Sim, e é isso que a gente acredita, é um futuro melhor e justamente... Né, assim, não é pro meu filho, não é nesse sentido egoísta, mas é no sentido de que pro mundo mesmo, né? A gente não fundou a escola, tanto a gente não é dono, né? Não, sim. Passaram muitos por aqui, né? Tudo indica. Sim, né? Tem vários novos diretores que são, né, que entraram, que são famílias novas, que estão com filhos, então assim, eles estão assumindo o papel de gestão da escola. Como a vida, né? Como a vida. Vai e eles estão ciclando. Aprendendo também e se tornando, né, entrando nisso, né? Então, eu acho... Então, fica o convite para quem quiser conhecer mais, né, entrar em contato. E você pode também procurar pelas nossas redes, né? Porque a gente também tem sempre bastante publicação, tem bastante material lá, né, no Instagram, que é Aldeia Catu. E nosso site é www.aldeiacatu.org.br. Então, a gente... Tem essas múltiplos canais, né? Sim. Luciana, muito obrigada por compartilhar essa história. Muito obrigada por abrir esse espaço para nós. Eu fico muito feliz, porque a gente tem muito trabalho aqui e ver isso, né, saindo para o mundo é o que a gente quer, né? A gente não faz pra gente. Né? O nosso objetivo é inspirar mesmo a partir dos trabalhos que a gente acaba conhecendo, né? E no segundo bloco a gente vai conhecer um pouco mais na prática as atividades que acontecem aqui
como, por exemplo, uma aula de trabalhos manuais. A gente volta já já. De volta para o segundo bloco do Mãos Solidárias de hoje, aqui na aldeia Acatu, uma escola Waldorf que funciona em Barão Geraldo. Eu estou com a Cristiane Mesaros, que vai explicar um pouquinho para a gente dessa pedagogia Waldorf, como é que ela é aplicada na prática, quais atividades acontecem aqui na escola. Muito obrigada por nos receber, Cristiane. Nós é que agradecemos vocês aqui. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo um pouquinho mais sobre a história da pedagogia Waldorf, que é a que vocês utilizam aqui. Né? Já lembrando que o currículo do MEC é aplicado integralmente, Sim. Só que com outro olhar, e é isso que você vai explicar para a gente um pouquinho, Exatamente. A pedagogia Waldorf é uma pedagogia que nasceu há mais de 100 anos, e nasceu na Alemanha, e ela foi fundamentada por Rudolf Steiner, então ele que desenvolveu a antroposofia, e a partir disso ele foi convidado a montar uma escola baseada na antroposofia dentro da da fábrica de cigarros Waldorf Astoria. E é por isso que leva o nome Pedagogia Waldorf. E a pedagogia Waldorf, a gente sempre fala que é a pedagogia do futuro, porque a gente não fundamentaliza as crianças, não é um ensino fundamentalista. Mas a gente ensina as crianças a pensarem por si, a gente cria o ser humano por completo. Não é só um aluno que está aqui dentro da escola. A gente quer que ele saia daqui um ser humano completo. Então, a gente trabalha para tudo isso. Então, nós temos todas as áreas, ele procura abranger de uma forma geral todas as áreas de conhecimento. Então, como você mesmo falou, o currículo do MEC ele é todo, todo coberto, sim, isso é básico, né? Só que nós temos muito mais do que isso. Então, nós temos as aulas de línguas, tem inglês e alemão. Aqui na nossa escola nós temos marcenaria a partir do 5º ano, eles fazem trabalhos com madeira. Nós temos trabalhos manuais, as crianças fazem tricô, crochê, de acordo com o currículo de cada turma, cada ano. Eles têm um trabalho a desenvolver e tudo que eles fazem tem uma aplicação. É um projeto que eles levam durante o ano todo e tem uma aplicação, tem um porquê fazer aquilo. E todo esse porquê tem a ver com a antropologia da idade daquela criança. Então, se a criança está no 4º ano, ela vai fazer um trabalho de acordo com o 4º ano. Se ela estiver no 7º ano, ela vai desenvolver um trabalho de acordo com a antropologia de um jovem de 12, 13 anos. Baseado na coordenação fina, nessas habilidades. Em tudo, e todo o conhecimento, toda essa parte cognitiva da criança, tudo isso a gente leva em consideração. Todo esse amadurecimento, esse processo de desenvolvimento do jovem, todo ele é considerado dentro do currículo da pedagogia Waldorf. E a antroposofia, ela é uma corrente filosófica? Sim, ela é uma corrente cristã, ela nasceu como uma corrente cristã, então Rudolf Steiner, ele fazia parte da teologia, do movimento da teosofia, e aí ele se dissociou desse movimento, porque ele acreditava que sim, nós temos algo maior, mas por que não considerar o homem? E aí por isso então que ele desenvolveu a antroposofia, porque ela é fundamentada no homem. Então a gente pensa num currículo, como que a gente vai pensar num currículo se a gente não levar em consideração aquela criança ou aquele jovem que está aprendendo aquele currículo? Então tudo que a gente vai aplicar para eles tem que ser pensado para eles. A antroposofia, então, seria uma vertente que considera o espiritual, mas de uma forma prática, na vivência humana. Sim. E aí acaba integrando homem e espírito, mais ou menos isso. Exatamente. A gente não deixa de... mesmo na escola, a gente não é um dogma, então a gente não tem essa pegada, vamos dizer assim, da religiosidade, mas nós, como educadores, nós consideramos essa parte também. E aí a gente tenta trazer aos poucos para a criança essa parte da espiritualidade, mas nada dogmático, nada imposto, nada disso. E isso perpassa também pela questão da natureza, esse contato com a natureza,
também é um momento como se fosse de uma certa abstração da criança, de uma conexão com essa força maior? Com certeza, com certeza. Não que nós não cultuamos deuses da natureza, por exemplo, como algumas pessoas podem pensar. Não é isso. Mas sim, a gente cultua a natureza por tudo que ela nos dá. Então, se vai ter um trabalho na terra, é um trabalho na terra com carinho, é um trabalho na terra com amor, porque dali vai sair o nosso sustento. Então, é uma forma que a criança encontra também de ter esse respeito, essa admiração, essa veneração. Essa conexão. Essa também. conexão, sim. E isso tem a ver com, eu estou vendo que tem bastante coisa, elementos de madeira, por exemplo. Isso também é um reflexo disso ou não? Sim e não. A gente procura trazer para dentro da sala de aula coisas que sejam o mais natural possível, para que eles possam realmente ter contato com as coisas naturais, porque coisas muito artificiais a gente já tem fora. Então a gente procura trazer dentro da escola, dentro da sala, coisas mais naturais possíveis para que eles possam ter esse contato, para que eles possam saber a diferença. Claro que tudo é muito sutil, a gente não precisa falar, olha, esse banco é de madeira, olha a diferença de, por exemplo, um banco de plástico imitando madeira. Mas de uma forma sutil, isso está sendo incutido na criança também. Como a Luciana disse no primeiro bloco, pelo exemplo, né? Sim. E a gente vê algumas coisas, até um relógio, despertador orgânico. Tem essa pegada meio de uma casa, a gente brinca casa de vó mesmo, uma coisa mais rústica. Sim, tem muito a ver com a nossa casa. Principalmente no ensino infantil, as turmas, elas é como se fosse uma grande família, antigamente uma grande família que os irmãos, os filhos mais velhos, ajudavam a cuidar dos filhos mais novos. E os filhos mais novos, por sua vez, também respeitavam os mais velhos pelo exemplo e pelo cuidado que eles tinham, né? Então, também tem essa coisa da veneração que a gente está falando. E é uma hierarquia por respeito. Exatamente. A gente fala muito da autoridade amada. Então ela não é uma autoridade imposta. Não você vai fazer porque eu sou mais velho, eu estou mandando. Não, nós vamos fazer juntos e pelo meu exemplo vocês também vão aprender. Então o professor dentro da sala de aula da pedagogia Waldorf, ele é um adulto a ser imitado. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande, né? Mas é uma delícia. É uma delícia. E essa disposição em círculo, isso também tem a ver, que a gente viu em algumas salas? Sim, tem, porque todos conseguem se entreolhar, né? A turma sempre é a mesma, então ela termina o 8º ano, depois no Fundamental 2, em sua maioria a mesma turma, então todos se conhecem, todos já conhecem os trejeitos e as características do colega. Então é sempre essa grande família que a gente tem dentro da sala. É sempre esse sistema, né, de colaboração, sim, que também acaba se refletindo na questão da participação da família, né? Sim, com certeza. A gente não acredita que a escola se faz sozinha. Não é só professor e aluno. A gente precisa da participação dos pais. E os pais trabalhando dentro da escola, isso mostra para as crianças, também os pais podem contribuir com o crescimento delas. Claro que em casa tem toda a questão dos pais que trabalham, da família que trabalha fora para o sustento da casa, mas dentro da escola é mais uma coisa que eles veem e falam, poxa, não é só o trabalho do meu pai lá fora, da minha mãe, ou de quem eu vivo lá fora que me traz dinheiro. Tem outras coisas pequenas também. Então, às vezes a criança vê uma almofada e fala, nossa, foi minha mãe que costurou essa almofada. Nossa, foi a minha tia, foi a minha avó que trouxe isso aqui. E isso traz, além desse calor para a criança, essa proximidade da família dentro da escola. Tem um pedacinho da família dela aqui. Tem um pedação, né? Da família dela, um pedação. E a história também é muito importante, né, na pedagogia Waldorf. Tanto que vocês têm a história todos os dias. Como eu falei, a gente sempre busca educar as crianças pelas imagens e não trazer uma imagem pronta. Então, mesmo que a gente traga uma imagem pronta, ou uma árvore, ou um animal nos desenhos de lousa,
não tem tantos detalhes. Porque a criança vai colocar os detalhes do que ela está enxergando. Então, claro que uma criança vai enxergar uma coisa, um galho numa árvore que uma outra não vai enxergar. Então, dessa forma, a gente trabalha muito a imaginação da criança. Todas essas imagens. E essas histórias que são contadas ricas em imagens, para que as crianças possam montar na cabeça delas a imagem mesmo daquilo que elas estão ouvindo. Estímulos à criatividade, Sim, né? sim. E isso acompanha até o final da época toda a de escola. vida, Toda né? a Na vida, verdade. toda a vida. E aí, então vocês oferecem trabalhos manuais, marcenaria, música. Sim. Algumas escolas têm aulas de euritmia também, que é uma dança... a dança, é o movimento das palavras, é o movimento das letras. Então, muito antigamente as letras não tinham só o desenho e o som, mas também tinham um movimento. Então, esse movimento também é trazido na euritmia. Nós não temos aqui na nossa escola, mas a euritmia, ela é a dança das letras. Então, muito antigamente, muito antigamente, as letras, as palavras, elas não tinham só o som, e não só os fonemas e só as imagens, né? Elas também tinham um movimento. Então, a euritmia, ela traz esse movimento das palavras, o movimento das letras para trabalhar o corpo humano. Então, esse movimento traz uma prontidão para a criança. E também não é uma prontidão que vai ser vista daqui a pouquinho. É uma prontidão que quando eles chegarem lá no Fundamental 2, no 7º e 8º ano, no ensino médio, eles vão estar muito mais prontos, mais, digamos assim, mais alinhados para encarar esses desafios da vida. Então, todo esse currículo, tudo isso é pensado lá na frente. Formar um ser humano mais integral. Formar um ser humano integral. Então a gente vai ver um pouquinho agora como foi a aula de trabalhos manuais com o 7º ano. Isso. E a gente volta já. E a Rosana Bernardo é professora de trabalhos manuais aqui na escola e vai falar pra gente um pouquinho como é que eles estão trabalhando, como é que ela faz com cada sala de aula, né, Rosana? Isso. Aqui tem do 1º ao 8º ano, cada classe tem um trabalho específico de acordo com o desenvolvimento deles. Nesse momento você está conhecendo o 7º ano, que faz esse tipo de trabalho, que é um chinelo, né? Eles bordam, eles também estão fazendo bordado livre. E nós temos diversos trabalhos ali no fundo. Cada classe faz um tipo, né? Conforme eu te falei. Eles também têm visitas pedagógicas. Enfim, eu adoro dar aula e eles também têm essa preferência por trabalhos manuais, pelos fios, diversos fios. A gente também trabalha trançando palmeiras, folha de coqueiro, porque tudo traz uma história, né, na nossa ancestralidade do bordado, do trançado, dos fazeres, né? Que tecer é memória, né? Então estamos nutrindo nossa memória, nossa vida integral saudável, mais saudável. E os chinelos, em especial, qual que é o processo? Eles fazem um chinelo para eles mesmos, no caso? Eles tiram a medida. Claro que no começo do ano, né, para o final do ano, a gente deixa um dedinho a mais porque acaba crescendo. E eles acompanham esse crescimento e fazem o molde, alinhavam, costuram e bordam, né? Como antigamente a gente não tinha uma loja que tinha chinelo, né? Tinha-se as pantufas, os chinelos de borracha, de tecido, que eram feitos manualmente. É isso. E para essa idade, então, eles estão trabalhando já uma autonomia de produzir algo que eles mesmos vão utilizar. Exatamente. E no 8º ano tem-se a máquina de costura, nós também temos aqui 2 máquinas de costura. Eles tiram moldes, fazem roupa, fazem o figurino para o teatro, que eles também têm no 8º ano. Então, os trabalhos manuais acompanham o currículo e o desenvolvimento deles integralmente aqui. Um laboratório aqui. Laboratório. Isso mesmo. E o Tomé Machado é um dos alunos que está fazendo aqui o trabalho manual e vai falar para a gente o que ele acha disso. Você já tem experiência com trabalho manual há muito tempo, Tomé? Não muito. Eu entrei na escola aqui faz ano passado, no começo do ano passado, mas antes eu já sabia fazer algumas coisas.
E o que você está achando dessas aulas com seus colegas produzindo coisas ligadas à tecelagem, agora produzindo sua própria pantufa? Como é que é essa experiência? É Legal. legal. E você viu que dá um trabalho, tipo, medir o molde, medir os pés. Aí começa a pensar, né, como é que é fazer um projeto de uma roupa, de uma casa. A partir de um chinelo dá para ter ideia de tudo isso, não dá? Sim, eu achava que antigamente, eu acho, tipo, quando... Negócio de fazer industrial, de fazer roupa, eu achava que, tipo, não era tão difícil, mas agora fazendo chinelo eu sei que é bem difícil. Aí tem que fazer um monte de... medir um monte de coisa, cortar, costurar, e depois tem que soltar, costurar de novo. E, tipo, antes de ser industrial, alguém fazia tudo isso manual, né? Sim, tipo, em menos de um mês, acho. E um monte. A Ana Clara e a Alice Saad são alunas aqui também do 7º ano da Aldeia Catu e fazem trabalhos manuais desde pequenininhas, né? O que vocês estão achando agora desse trabalho do chinelo? Tá interessante? Eu acho legal, só que a gente já fez coisa mais engraçada. Tipo? Quando a gente fez bonequinho de tricô. E acho que eu me lembre mesmo é só. E você, Alice, tá achando bacana? Eu tô achando bem bacana, mas eu acho que eu nunca vou usar o chinelo na minha vida. E quando vocês estão fazendo trabalhos manuais, dá para conversar também? É uma forma de tecer ideias, histórias, assim? Dá. A gente conversa bastante, até demais. A gente conversa bastante. De vez em quando até canta. E eu tinha escutado um verso, é isso que vocês têm o hábito de fazer? A gente faz um verso para algumas aulas. Um verso? Para abertura de algumas aulas. Vocês sabem de cabeça? Pode recitar pra gente? Pisando bem firme na terra, quero com minhas mãos boas obras realizar. Dar a mão um para o outro, doar sempre de mim, caminhando lado a lado, por esse mundo enfim. Que lindo, vocês abrem os trabalhos assim? Sim. Aí já dá um clima, né? Já vai preparando o terreno para poder fazer um trabalho manual bacana e tal. Sim. E já tem uma coleção de trabalho, então o que vocês já fizeram que marcou mais além do boneco, né? Do chinelo, porque de alguma forma tem sido interessante, né? A gente também fez meia de 5 agulhas quando a gente estava lá no 5º ano, 6º. E você, Ana? Lembrou alguma coisa que te marcou? Ponto cruz. E vocês fazem em casa, às vezes, também quando tem tempo, ou para dar de presente para alguém? Eu faço. Bem de vez em quando. Faz de vez em quando? O que você gosta de fazer, Ana? Tricô. E tirando aqui o trabalho manual, tem outra coisa que vocês também gostam muito de fazer? Eu gosto de tocar violino e desenhar. E você? Eu gosto de jogar basquete e vôlei. Uma tá mais nas artes, outra mais no esporte. É. O importante é experimentar de tudo, né? Cristiane, então você já viu muitos jovens passarem por aqui no tempo que você está aqui? Começou como mãe também, né? Sim, como mãe. E o que você sente nesses jovens que passam por esse ensino? Eu sinto que eles saem daqui, da escola, mais prontos. E aí, às vezes, as pessoas falam, mas como que eles saem prontos? Porque vocês não preparam para vestibular. Vocês não preparam, vocês não têm prova. Não tem prova, mas o aluno ele é avaliado por tudo que ele faz aqui dentro, né? Mas ele sai muito mais maduro do que alguns outros jovens que a gente encontra. Eles saem sabendo o que eles querem, eles saem em busca daquilo que eles querem. E eles não se assustam tanto, é curioso, eles não se assustam tanto quando eles saem daqui da escola e eles vão para alguma outra metodologia, alguma outra escola que tem outra metodologia. Inclusive as universidades. Inclusive as universidades. Eles saem mais preparados, eles saem mais maduros, eles não estranham tanto o mundo lá fora. Claro que tem uma diferença, muitos saem daqui da escola e vão para outras escolas, mesmo as universidades, é outra pedagogia, né? Mas eles saem mais preparados. Eles sabem o que eles querem, eles saem mais maduros. Falando de universidades, nós conhecemos alguns professores de universidades que falam que os alunos Waldorf, eles conseguem distinguir a distância. Ele falou, nossa, como é diferente, como são diferentes os alunos Waldorf, porque
eles são mais questionadores e são questões mais profundas mesmo, né? Eles querem buscar. Eles criaram esse músculo, Eles né? criaram esse músculo e aí eles querem utilizar esse músculo. E aí eles são mais questionadores, são mais inquisitores e eles buscam muito mais. Então os professores comentam, nossa, os alunos que saíram de escolas Waldorf são os melhores. Olha, na que universidade. legal. Então, para quem ficou até agora com a gente, está curioso para conhecer mais, tem os contatos, pode repetir para a gente, por favor, Claro, Cristiane? no Instagram é Aldeia Catu. Temos o site também, aldeiacatu.org.br. Temos também o Facebook também, como Aldeia Catu. Então dá para entrar em contato e vocês receberem para uma visita, um bate-papo, né? Claro, é só ligar, a gente agenda com a professora também. Tira todas as dúvidas. Tudo. Muito obrigada por nos receber, por agradeço. compartilhar Muito tudo isso com a obrigada. gente. Muito obrigada. E para você que nos assiste e gostou desse programa, quiser rever ou compartilhar, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas, Mãos Solidárias, Aldeia Acatu. Muito obrigada pela sua companhia e até o sábado que vem.